Olá pessoal, bem-vindo à nossa 10ª aula. Nessa aula a gente já vai começar o processo de criação das nossas máquinas virtuais. Nós temos diversas formas de fazer isso. Posso clicar aqui em novo e vir aqui à direita, vocês não estão enxergando, mas aqui à direita tem máquina virtual, disco rígido ou disquete. Ou posso também, botão direito, novo, máquina virtual, disco rígido e disquete, ok? Temos aqui algumas opções que iremos trabalhar durante o nosso processo de aprendizado, bem como o restante aqui das informações. Em princípio, clicando com o botão direito em servidor, ou seja, o nome da sua máquina aqui, basta expandir o gerenciador do Hyper-V, botão direito em cima do nome do seu computador, novo, máquina virtual. Nós temos aqui uma tela aqui específica aqui antes de começar. Eu sempre acho bacana você dar uma lida. Após dar essa lida, pode já clicar para que não seja exibido novamente aqui, para que você não perca tempo tendo que pressionar mais um avançar. Nome da máquina virtual. O nome da nossa máquina virtual, pessoal, será Server 1. Aqui é bem interessante porque eu posso armazenar a máquina virtual em um outro local específico, a não ser aquele que a gente já pré-configurou em aula anterior, ok? Então, eu quero manter realmente no mesmo local. Eu estou trabalhando com um disco SSD para poder maximizar o meu acesso e a velocidade também da minha máquina. Lembrando que o ideal seria, as boas práticas dizem, para que a gente coloque as máquinas virtuais em um outro HD diferente do sistema operacional. Não estou fazendo isso, estou utilizando junto com o sistema operacional, ok? Então vamos lá, vou manter nome Server 1. Aqui, geração 1 ou geração 2, aqui a gente tem algumas configurações interessantes. Se você for trabalhar, por exemplo, com sistemas de Hyper-V, principalmente, se caso você não tenha necessidade de pegar, por exemplo, configurar uma máquina específica, geração 2, e depois quiser transportar, ou seja, exportar para um gerenciador de Hyper-V que seja geração 1, você pode trabalhar já com a geração 2, que ela é bem bacana porque ela dá, conforme ela mesma informa aqui, dá suporte a recursos de virtualização mais novos, tem firmware baseado em um EFI e exige um sistema operacional convidado de 64 bits compatível. A diferença é, caso você queira, aqui você vai obrigar realmente que as máquinas para a qual você vai transportar essa VM, elas possuam um processador de 64 bits. Você está obrigando a partir do momento que você cria uma geração 2. Como nós aqui só iremos trabalhar com em específico com esta máquina, ou seja, com esse no meu host físico, eu não vou transportar. Óbvio que eu vou ensinar para vocês o processo, mas eu não vou transportar para uma outra máquina. Então, eu vou manter aqui o meu processo aqui em geração 2. Vou mandar avançar. Memória de inicialização. Isso aqui é bacana porque, pessoal, vamos lá. A gente tem algumas coisas que são diferentes que a gente tem que ponderar aqui. Aqui é a memória de inicialização que você vai configurar nessa caixinha. Então, se eu chegar aqui e setar, por exemplo, 4096, vou considerar, por exemplo, 4 GB de memória RAM para que ele compartilhe com a minha máquina virtual. Óbvio que a primeira coisa que eu indico é você pressionar Ctrl Alt Del, ok? E no teu gerenciador de tarefas e observar, pessoal, observar aqui a quantidade de memória que você possui. Por exemplo, eu estou utilizando 2.6 GB e tenho atualmente 13.3 GB livre. Muitas pessoas falam, eu vou trabalhar com máquina virtual para o curso, o que é o ideal? 8 GB eu já consigo? Você já consegue. 4 GB não. 4 GB realmente você vai ficar muito limitado no processo de criação de máquina. 8 GB você já conseguiria, você botaria menos gigas ali para a máquina específica, você teria um processo de lentidão muito grande nas máquinas, mas você conseguiria fazer o curso. Agora com 4 GB já fica praticamente, fica bem praticável, vai ficar uma coisa realmente muito ruim, você vai ter que trabalhar no máximo com 2 máquinas, até porque você tem um mínimo de configuração específica para se trabalhar, para poder instalar o sistema operacional, então eu não indico. Observe sempre a quantidade de memória que você tem. O ideal para se trabalhar nesse curso seria de 16 GB. Se você tiver mais, óbvio, melhor ainda, ok? Mas 16 GB seria o ideal para se trabalhar nesse curso, no que a gente quer, no que a gente está aqui se propondo. Então, memória de inicialização 4 GB. Se eu fizer isso daqui, o que eu estou informando? Eu estou informando que eu quero 4 GB e que ele mantém os 4 GB para a máquina. A partir desse momento, quando ele inicializar a máquina, automaticamente eu perco os 4 GB, ou seja, perco não. Automaticamente é direcionado esses 4 GB para minha máquina virtual e eu não vou mais poder utilizar aqui, já vai aparecer aqui 6 GB aqui sendo utilizado, ok? E aí vou ter bem menos aqui memória disponível para utilização para criar minhas próximas máquinas virtuais. Porém, se eu vier aqui e clicar
use a memória dinâmica para essa máquina virtual. Eu starto a máquina com 4 GB, porém a máquina vai poder, caso ela não precise, ela não esteja utilizando, ele vai simplesmente gerenciar, o sistema automaticamente vai gerenciar essa memória. Então, imagine que ele vai startar com 4 GB, a partir do momento que a máquina está ociosa, não está utilizando, ele diminui a quantidade de memória para aquela máquina. Então, é bem interessante essa opção aqui para a gente, ok? Então, vou dar aqui um avançar. Olha nossas placas de rede aqui, internet, LAN e private, as placas que nós criamos no Hyper-V. Em princípio, essa máquina, ela tem que ter, como ela vai ser o nosso servidor, ou seja, o nosso controlador de domínio, ela tem que ter pelo menos 2 placas de rede. Porém, se você observar, ainda é um erro do Hyper-V não deixar que a gente adicione mais de uma placa aqui. A gente é obrigado em configurações da máquina depois adicionar manualmente, mas seria interessante já ter aqui, né, pelo menos 1, 2 placas aqui, alguma coisa do tipo, né, para que pudéssemos já adicionar isso daqui já nesse processo de criação. Mas por enquanto, já que não temos, vamos manter apenas a conexão de internet. Avançar, criar um novo disco virtual. Ele já aparece aqui, ele já dá um nome aqui, ó, Server 1. Ok, ele já deu esse nome aqui específico, Server 1, até porque ele já pega o nome que você colocou na sua máquina e já coloca como VHDX. Lembrando que esse disco é um disco de expansão dinâmica, ok? Utiliza essa opção para criar um disco virtual de expansão dinâmica. Então, de expansão dinâmica, pessoal, por que ele já não permite que a gente crie um disco fixo aqui? Ele só permite o dinâmico. Qual a diferença do fixo para o dinâmico? O fixo, quando você criar, ele automaticamente já vai pegar aquele espaço e vai alocar no seu HD. Então, se eu colocar aqui 127 GB, ele vai pegar 127 GB e vai criar um arquivo VHDX de 127 GB. E você não vai poder passar esse tamanho. Quando eu vier aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar aqui 500 GB, 1 TB ou até 64 TB e mandar avançar, porque na verdade ele vai criar um arquivo pequenininho, um arquivo de coisa assim, de megas de arquivo, realmente bem pequenininho. Para quê? E à medida que você for instalando alguma coisa ali dentro, criando informação ali dentro, ele vai aumentando o tamanho, ok? Então esse tamanho aqui também é virtual. Usar um disco rígido virtual existente, poderíamos vir aqui utilizar também um disco VHDX e aí sim escolheríamos, por exemplo, aqui dentro da nossa máquina um disco VHDX fixo e anexar um disco rígido virtual mais tarde. Essa opção aqui é bacana quando você quer simplesmente provisionar a máquina, você está criando, enfim, você não está querendo terminar a criação agora da máquina, mas você já quer deixar uma máquina mais ou menos padrão, algo do gênero, é bem interessante você manter essa opção. De qualquer forma, a gente está querendo já instalar nosso sistema operacional agora, então vamos dar aqui um avançar. Instalar o sistema operacional mais tarde também é possível. Instalar o sistema operacional a partir de uma ISO e nós tínhamos no Windows Server 2012 instalar a partir de um disco de um disquete, uma coisa inviável, né? Você realmente, até para o Windows Server 2012 eu já achei inviável aquela opção, mas graças a Deus eles tiraram essa opção e agora a gente só tem essas 3 opções que seria o padrão, né? E instalar um sistema operacional a partir de um servidor de instalação baseado em rede. Então seria um WDS, um Windows Deployment System, para que você pudesse integrar isso daí específico na sua rede. E essa entrega seria dessa forma, ok? Através do WDS. Então, óbvio que a gente vai instalar a partir de uma ISO. A ISO, para você baixar a ISO em específico, para você que adquiriu o curso, eu vou disponibilizar também um local de download do Windows Server PTBR, para que você consiga também acessar isso, porque se você tentar direto pelo da Microsoft, você não vai conseguir, você vai acessar a versão em inglês. Então, vamos lá, vamos selecionar aqui, d:/sistemas operacionais. Sistemas operacionais, perfeito. Então tá aqui d:/sistemas operacionais. Ok, vamos lá em Windows Server 2016 PTBR, vou dar aqui um avançar e por fim ele já dá um resumo aqui do que vai ser instalado aqui na nossa máquina, vou dar aqui um concluir. Perfeito, após terminar aqui esse processo aqui inicial aqui de instalação, vou chegar isso aqui bem para a direita, olha que interessante, se eu clicar aqui na máquina Server 1, ele já aparece aqui, ó, criado em 12 de junho de 2017,
ele informa que o horário 11h10 da manhã, ele informa que não está em cluster, informa a versão de configuração e a geração dessa máquina, geração 2, e nenhuma observação específica, ok? Memória, rede e replicação. Ele já mostra aqui modos de replicação, o estado da replicação, lembrando que todo esse aspecto específico de replicação, caso você esteja utilizando o Windows 8, enfim, o Hyper-V instalado nesse tipo de sistema, você não vai ter essa opção aqui, ok? Apenas com o Windows Server mesmo instalado, tá? Então, de qualquer maneira, vamos seguir agora no aspecto da configuração, até porque a gente só criou uma placa de rede aqui nessa máquina. Então, vamos clicar com o botão direito nela, configurações, perfeito. Aqui em configurações, pessoal, como essa aula aqui já está com 10 minutos e 45, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse processo de instalação da máquina e vou falar aqui um pouquinho sobre essas configurações aqui em específico, que eu acho bem bacana a gente trabalhar essas configurações aqui numa próxima aula, ok? Então, pode ir para a próxima aula e a gente já vai tratar já dessas configurações.